pessoal, nós estamos entrando na semana do Natal e eu quero falar de um tema muito preocupante: fome na América Latina e no Caribe. Vai ser um fim de ano de muita fome. Eu sou Ana Prestes, essa aqui é a coluna Miramundo da TV Grabois. Nós estamos no mais alto patamar de fome na nossa região desde o ano 2000. São 60 milhões de latino-americanas e latino-americanos que não têm o que comer. 267 milhões que têm algum nível de insegurança alimentar, de leve, moderado até grave. Isso quer dizer que a cada 10 pessoas, pelo menos 4 não têm acesso aos alimentos. Esse dado está num estudo feito pela FAO, pelo PMA, a OPAS, FIDA, UNICEF e que acaba de ser publicado agora em dezembro. E que mostra que, por exemplo, entre 2019 e 2020, quase 14 milhões de pessoas passaram para esse patamar de fome. O que nos leva a pensar que a pandemia é a grande culpada. Mas o mesmo estudo mostra que não é por aí. Desde 2014 tem havido um incremento bastante forte nesses números e nesse aumento. Por exemplo, em 2014 eram 47 milhões de pessoas numa condição de insegurança alimentar. Hoje são 98 milhões. Esses números não são iguais para homens e mulheres. Entre as mulheres da região, pelo menos 41,8%, 42% estão na fome ou na insegurança alimentar e 32% dos homens. Sendo que a insegurança alimentar a gente considera aquela condição em que a pessoa fica pelo menos 24 horas, a mais grave, sem acesso a nenhum tipo de alimento. E isso está associado a níveis profundos de desigualdade, de pobreza. CEPAL, por exemplo, que lançou dados ao final do ano passado, mostrava que 1 a cada 3 latino-americanos ou caribenhos estavam abaixo do nível da pobreza, da linha da pobreza. 8 em cada 10 pessoas tinham algum tipo de vulnerabilidade. São números muito alarmantes e que, com certeza, a pandemia do novo coronavírus foi um ponto trágico e dramático nessa curva e que fez aumentar substancialmente essa curva. Mas não é só isso, se a gente observa desde 2014 para cá. Primeiro, eu já tratei aqui em vários vídeos que nós vivemos justamente dessa época, 2013, 2014 para cá, uma onda de restauração conservadora, neoliberal, com destituição de governos progressistas, governos mais à esquerda, aqui na América Latina, e substituição por governos neoliberais. Fora toda a questão dos boicotes, das sanções econômicas, das perseguições políticas vindas dos Estados Unidos, principalmente se a gente olhar para Venezuela ou para Honduras. Eu tratei aqui poucos dias atrás sobre Honduras, que desde o golpe de 2009 até agora a eleição da Xiomara Castro viveu uma situação dramática e foi se consolidando como um dos países mais pobres da nossa região e onde há mais fome e miséria. América Central de uma forma geral, Honduras, Guatemala, El Salvador. Esses países que tem justamente esse contingente de pessoas com as enormes caravanas migrantes que marcham para o norte, tentando entrar nos Estados Unidos. Então, o que se pode dizer é que a pandemia ela pegou de cheio países em uma região que já se viviam problemas profundos. A FAO, por exemplo, apresenta um dado muito importante da quantidade de desperdício de alimentos, principalmente os alimentos que são manipulados, preparados para exportação. Nós sabemos que a nossa região é uma grande exportadora de alimentos e, como consequência justamente dessa condição, muitas vezes as prioridades são muito mais o mercado externo do que a população interna desses países. E há um grande nível de desperdício de alimentos. A falta de investimentos numa agricultura familiar, da pequena agricultura, e de uma agricultura que produza um alimento saudável e acessível para essa população, para as populações do nosso continente, também aparece como um dos elementos. O grave problema de desindustrialização, o aumento exponencial do desemprego, o esvaziamento de programas sociais
principalmente quando há descontinuidade de governos, o endividamento externo, o aniquilamento das finanças públicas, situação que a gente viveu, por exemplo, na Argentina, e que aqui na América do Sul é um dos países que mais apresentou aumento do nível de pobreza e de fome. Só para vocês terem uma ideia, a gente olhando para a América do Sul e a Mesoamérica, os dados, esses que estão nesses estudos, são muito maiores e alarmantes aqui na nossa América do Sul. Justamente aqui que nós tivemos uma série de reveses, como no próprio Brasil, e que nós estamos discutindo aí fim do Bolsa Família e toda uma série de restrição e aniquilamento de programas, e que não são só programas voltados especificamente para a questão da alimentação, mas são programas de moradia, o programa da saúde, o programa de educação, que vão constituindo uma rede, né, de proteção social para amparar essa situação. Então fica essa mensagem, que é uma mensagem preocupante, mas ao mesmo tempo uma mensagem de alarme para a necessidade que nós temos urgente de virar esse jogo, virar essa mesa, que o próximo ano, o ano de 2022, seja um ano em que na América Latina e no Caribe nós possamos viver a constituição de novos governos, de novos projetos, de novos programas que voltem a colocar as pessoas em primeiro plano e atendam essa necessidade básica de vida e sobrevivência dos seres humanos, que é o acesso aos alimentos. Que seja uma reflexão para nós nesse fim de ano, que tem muita gente ao lado que não vai ter o que comer na ceia de Natal. Bom, se você gostou desse vídeo, divulga, compartilha, critica, opina, nos ajude a melhorar sempre os nossos conteúdos.